Olá, agora vamos falar de conjunções coordenativas. Seja bem-vindo àquela aula que vai complementar o assunto anterior. Até aqui você estudou comigo preposição. O que você estudou de preposição? Você viu que preposição liga, é conectivo, é conector. Liga palavras ou orações. Você vai ver que conjunções também. As conjunções, elas ligam palavras. Então, eu posso ter um E, por exemplo, ligando palavras. Se eu digo assim, Maria e João chegaram. O E está ligando duas palavras, dois termos, Maria e João. E a conjunção, assim como a preposição, também pode ligar orações. Estudei e passei no concurso. Então, veja, o conceito de conjunções é muito parecido com o conceito de preposição. Então, eu começo a aula organizando isso aí para você, que vai já começar a resolver questões de conjunções. As conjunções, inicialmente, são muito parecidas com as preposições. Qual é a diferença? A diferença são as listas. Basicamente isso. Você tem que ter decorado a lista de preposições, para não confundir com conjunções. Então, se alguém perguntar assim para você, por que o conquanto é conjunção e não é preposição? Já que liga, já que traz valor semântico, por quê? Aí você vai dizer, porque está na lista das conjunções. Então, de maneira prática, você que se prepara para as provas, primeiro ponto é esse, você tem que decorar as listas. Conjunção a gente estuda assim, decorando, entendendo e aplicando. Então, agora que a gente está começando do zero conjunções, entenda que esse é um dos poucos assuntos em que eu vou dizer para você assim, tem que decorar. Assim como eu disse em verbos. Lembra que lá em verbos eu disse, olha, não tem jeito. Há pontos que têm que ser memorizados, decorados. Conjunções também. Porém, decorar conjunções não é suficiente. Por quê? Você vai ver no final, depois que eu tiver trabalhado as coordenativas e as subordinativas, você vai ver que as questões mais tops, mais difíceis de conjunções, elas misturam. Ou seja, você vai ver que decorar não adianta muito, é importante, é essencial, mas não resolve todas as questões, porque você vai ver conjunções que aparecem em mais de uma lista. Por exemplo, você vai ver o que, o como, o e. Então, lá no final, depois que a gente estudar as coordenativas e as subordinativas, eu vou trazer aquilo que pega em prova, ou seja, o como, o e, o que, o se. E aí você vai ver que é por isso que não dá só para decorar. Então, aproveite que você está começando do zero aqui comigo neste vídeo e entenda que em cada conjunção dessas que eu for aqui trabalhando com você, você vai ter que fazer duas coisas, não esqueça. Decorar e entender. Decorar e entender. Você vai ter de entender o quê? Você vai ter de entender o sentido que cada uma delas traz, porque isso é que vai resolver as piores questões. Então, você tem que saber, por exemplo, que uma conjunção alternativa, que é o que a gente vai ver agora, a conjunção alternativa ela pode indicar alternância ou exclusão. E isso é uma coisa que você tem que saber. Adriana, não basta decorar a lista das conjunções alternativas? Não. Você tem que decorar? Tem. Você tem que saber meia dúzia de cada. Você tem que saber que ou, quer, seja, são conjunções alternativas. Porém, não é só isso que você tem que saber. Então, vou repetir. Decorar meia dúzia de cada e entender. Entender o quê? Entender que a alternativa ela pode trazer dois valores semânticos. Entender que a adversativa também pode trazer dois valores semânticos, que são de oposição ou ressalva. Entendeu? Porque em prova, antigamente, assim, lá em 1930, as questões eram muito simples de conjunções, porque o cara só pedia assim, ele sublinhava a conjunção e dizia assim, classifique a conjunção destacada. Aí, o cara que decorou estava bem, porque ele decorava, porém, entretanto, todavia, adversativa. Só que hoje, não. Como é que as bancas fazem? Algumas ainda fazem isso, classifique a conjunção destacada, muito raro. Banca que faz isso é brega. A maioria faz o quê? Faz assim, o valor semântico do elemento destacado. E eu trouxe para você nessa aula, a gente vai num crescente. Você vai ver que há questões que falam assim, de maneira indireta, o valor semântico. Aí o cara que não sabe nada fala, que é isso? Até umas bem pesadas que nem isso falam. Elas pegam
trechos do texto e pedem que você una os trechos com conjunção. Então, você vai ver que hoje as questões de conjunções, elas evoluíram tanto que elas abandonaram aquele início lá de memorização. Porém, você tem que memorizar, porque se você não memorizar, você vai ficar também moscando na prova assim, ó, olha o que eu não quero que você faça, e a gente está combinando isso hoje no início dessa aula zero, essa aula inicial. Presta atenção, o que não pode fazer em prova é, por exemplo, veio lá uma conjunção, com quanto? Aí o cara que não decora, porque diz assim, eu não gosto de decorar, ele vai olhar para o com quanto e vai falar assim, com quanto? Peraí que eu vou tentar entender o com quanto. Não tem que entender o com quanto. Com quanto? Você decorou que com quanto é embora. Com quanto é igual a embora, com quanto é concessiva. Algumas conjunções, quando você decora, você nem perde tempo em prova. Então, se você não decorar, você vai ficar perdendo tempo em prova. Tipo, com quanto? Ai, não sei, deixa eu sentir aqui. Não tem que sentir. Com quanto é concessiva, ponto. Decorar, entender e treinar. Para cada conjunção a gente vai fazer isso. Vai ser uma aula densa, porque é pesado, mas também vai chegar uma hora que você vai falar assim, putz, treinei de tudo, da questão mais simples à mais pesada, tá bom? Então, a gente está começando com as coordenativas, depois a gente vai para as subordinativas, depois a gente junta todas, entendeu como é que vai ser? Então, vem. Conjunções coordenativas são aquelas que ligam orações de sentido completo, ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Então, comece aí marcando as coisas que você tem que saber. Primeira é, ligam orações. Quando se diz que as conjunções ligam orações ou termos da oração, esse é o primeiro conceito que você tem que entender. É por isso que as conjunções são parecidas com as preposições, porque elas tanto podem ligar termos. O que é termo, Adriana? Termos são palavras, tipo João e José chegaram. Ou orações, igualzinho ao que se fazia lá em preposições. Tá, outra coisa que você tem que entender de conjunções coordenativas, que daqui a pouco você vai ver as subordinativas, é que as coordenativas ligam orações ou termos que têm a mesma função gramatical. Como assim a mesma função gramatical? Isso quer dizer o seguinte, que, diferentemente das subordinativas, que é o que você vai ver já já, nas coordenativas há uma independência, mas é uma independência sintática, ou seja, uma não precisa da outra sintaticamente, não é semanticamente, não. Organize sua mente. Semântica é sentido. Sintaxe é análise sintática. Na sintaxe, elas são independentes, ou seja, lá na frente, nas subordinativas, você vai ver que há uma dependência sintática. Uma é sujeito da outra, uma é adjunta de nominal da outra, adjunta adverbial. Aqui não. As orações coordenadas são independentes. Repita comigo. Orações coordenadas independentes sintaticamente. Não semanticamente. Semanticamente não, porque rola uma relação semântica entre elas, de adição, de adversidade, entendeu? Então, sintaticamente independentes. Então, quando diz que tem a mesma função gramatical, entenda isso, que elas são independentes sintaticamente. Uma não exerce função sintática em relação à outra. Tudo bem? Agora nós vamos ver cada uma delas. Para cada uma delas, organize-se aí. Para cada uma delas, eu vou falar o sentido que cada uma traz, porque é semântica que você tem que saber delas, e vou marcar com você em cada lista aquelas que você tem que carregar debaixo do braço para a prova, tá bom? Então, vem comigo, ó, aditivas. Aditivas, qual é o sentido? Lembra que você tem que saber para cada uma delas o sentido, o valor semântico, é isso que vão te perguntar em prova. São aquelas que ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescentamento ou adição. Dri, qual é a diferença entre acrescentamento ou adição? Nenhuma, sinônimos. Então, a banca tanto pode perguntar, ela tanto pode destacar uma conjunção aditiva do texto e dizer que ela está trazendo ideia de acrescentamento, como pode dizer que ela está trazendo ideia de adição. É a mesma coisa, tá? Beleza, então são sinônimos. Agora vamos à lista. Essa lista você tem que decorar, tudo bem? Tá, quais são elas? Vem, ó, e, nem, que é igual a e não.
Além das expressões correlativas, que vêm em pares e também somam, não só mais também, não só como também, bem como, não só mais ainda. Dessa lista, todas são importantes, todas. Então, eu vou aqui mostrar para você agora como é que essas conjunções vêm sendo cobradas em concursos. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: aditiva é aquela que soma. Então, ó, a sua pesquisa é clara e objetiva. Esse E está somando informações, ó, clara e objetiva. Tá, agora vamos à segunda frase. Ela não só entrou na sala, como também... Então, vem comigo, ó. Não só como também. Não só como também. Essas são as chamadas expressões correlativas. As expressões correlativas são aquelas que vêm sempre em relação binária, vêm sempre em pares. E sempre somam. Ó, não só, mas também, não só como também, não só, mas ainda. Essas aqui, correlativas, você vai ver o estrago que é feito com elas em prova. Então, olhe para mim. Dri, o que eu tenho que saber de teoria? Aditivas, somam. Somar é o mesmo que acrescentar. Então, tanto faz em prova dizerem que a ideia que elas trazem é de adição, como dizerem que é de acrescentamento. Acrescentamento é sinônimo de adição. Dessa lista, você tem que ficar ligado no E, no NEM, atenção ao NEM. O NEM é um dos campeões de prova. NEM é igual a E não. Tá, Adriana, o que pode pegar em prova do NEM? O NEM é um estrago em prova. Por quê? Porque muita gente se enrola com esse NEM. Ó, tô fazendo aqui um resuminho do NEM para você anotar aí. O NEM, ele é igual a E não. Então, ele é sempre aditivo. Se eu digo assim, nem estudo, nem trabalho, é muito comum que se pergunte assim em prova. Nem, alternativa. Vou repetir. Pegadinha de prova. O cara vai perguntar se o nem é alternativo. Tipo, ou, ora, já, quer. Não é alternativa. Nem nunca vai ser alternativa. Nem será sempre aditiva. Parece alternativa porque fica que nem o ou, ora, já. Mas cuidado, nem nunca vai ser nunca alternativa, sempre adição. E outra coisa que você tem que saber é que o primeiro nem não é conjunção. O primeiro nem é igual a não. Ele é um advérbio de negação. A conjunção mesmo é o segundo nem. Por quê? Ora, pelo conceito de conjunção. Conjunção conecta. O segundo nem é que está conectando. Ele é que faz a soma. O segundo nem é igual a E não. É por isso que o segundo nem é que é a tal da conjunção coordenativa aditiva. Entendeu? Por isso que se te perguntarem em prova se nem são conjunções alternativas, você vai dizer, não, o primeiro nem nega, é advérbio. Não estudo. E o segundo é como se eu dissesse, e não trabalho. Tudo bem? Então, ó, 3 coisas que você tem que saber do NEM. 3 coisas que você tem que saber do NEM. Primeiro, sempre vai ser aditivo. Segundo, quando vier nem, o primeiro não é conjunção. E terceira coisa que você tem que saber do NEM, ele é igual a E não. É por isso que eu nunca posso dizer assim, ó, até posso, mas tá errado. Dizer assim, ó, nem estudo e nem trabalho. Tá errado isso, não posso falar isso, porque é redundante. O NEM, ele já é igual a E não. Então, eu não posso dizer ENEM. ENEM é redundante. Então, são 3 coisas. NEM é sempre aditivo. Quando vier nem, só o segundo é conjunção. E terceira coisa, não diga ENEM, porque é redundante. Tudo bem? Pronto. Agora que você conheceu as conjunções aditivas, vamos embora fazer um estrago nas questões. O que pode pegar em prova em relação a elas? Então, vamos começar desde as questões mais simples. Vem. Aqui, questão número 1. VUNESP traz um e pergunta nesse trecho a relação estabelecida entre as orações ligadas pela conjunção e, de. Dri, vai ser sempre adição? Resposta letra D. Não. Você vai ver que o E pode ser adversativo, pode trazer valor de consequência.
Aqui você ainda está na questão 1, você é feliz, porque por enquanto para você só existe esse E aditivo. Mas o E pode ser um monte de coisa. Então, na hora que vier uma questão com E, o que você vai fazer? Você vai olhar as informações que ele está unindo. Então, venha comigo, ó, vamos ler. Olha o que você vai fazer, ó. Em audiência pública realizada na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou que tem receio de que o julgamento do mensalão não termine até o final do ano. Beleza, agora que eu li o todo, eu vou ver o que o E está conectando. Ele está conectando essas duas orações, ó. O ministro se mostrou preocupado e afirmou que tem receio, blá, 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 blá. Então, eu sempre vou fazer isso na prova. Vou colocar as informações entre colchetes, isso que a gente vai ficar treinando até o final da aula hoje. Quando eu colocar entre colchetes, eu vou olhar para ver se elas estão se opondo ou se somando. Então, ó, quando eu digo ele se mostrou preocupado e afirmou, veja, há uma relação aqui de soma. Ele fez as duas coisas. Ele se mostrou preocupado e ele afirmou. Aí sim, o E é adição. Então, beleza, a questão número 1 é a mais fácil, vamos embora. Que mais? Que mais que pode vir de conjunção aditiva? As correlativas. Então, olha, fica o recado. As correlativas são sempre, não apenas, não só, sempre aditivas. Então, essa aqui você nem perde tempo em prova, ó. Já o Código Civil, em seu artigo 20, faz com que não apenas o protagonista tenha amparo, blá, 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 como... Então, ó, sempre assim, não apenas, não só, mas também, não só... Só que aqui não veio o também. É isso que as bancas estão fazendo. Elas estão inovando. Aí a VUNESP, em vez de colocar o como também, ela só colocou o como. Pode acontecer isso? Pode. Então, não precisa dizer não só, mas também. Pode dizer só, não só, mas. Não só mais. Porque o também está implícito. Não precisa dizer não apenas como também. Basta dizer não apenas como. Então, tá ligado nisso? Essa segunda questão é para te mostrar que, às vezes, as correlativas, elas vêm abreviadas e tá tudo bem. Aí a banca pergunta, o par correlato, não apenas como, que é igual a não apenas como também, em destaque na passagem, estabelece entre as orações relação de, olha aí, ele está somando. Resposta letra D. Tem gente que se enrola aqui, achando que é alternância. Por quê? Porque parece aquela estrutura de hora, hora, já, já, quer, quer, seja, seja. Então, não é alternância, por quê? Porque essas expressões, não só, mas também, não só como também, são sempre aditivas. Fique ligado nisso. Tá anotando tudo? Então, Adriana, eu estou aprendendo tudo que eu tenho que saber das aditivas. Sim. Você acabou de ver uma questão da VUNESP, então, em que a banca abrevia a segunda parte da correlação. Agora a gente vai mais fundo. Questão número 3. Olha essa questão 3. A banca diz o seguinte, ó, assinale a alternativa em que os elementos de coesão em destaque dão ideia de adição. Então, em outras palavras, a banca quer uma conjunção aditiva. Tudo bem? Ela quer uma conjunção aditiva. Beleza. Dê uma geral nas alternativas. Ó, letra A, mais também. Letra B, mais sim. Letra C, no entanto. Ah, essa no entanto tá fora, é adversativa. Essa aqui a gente nem perde tempo com ela. Letra D, isto é. Não, isto é explicação. Letra E, por seu turno. Por seu turno, você vai ver, é oposição. É igual a por outro lado. Ou seja, é relação adversativa. Quer um conselho na aula de hoje e na próxima aula? Tenha um caderninho de conjunções para você ir anotando todas essas conjunções que vierem e que você não conhecer. Fala assim, putz, eu não conhecia esse por seu turno. Porque isso vai aumentar o seu leque aí de conjunções. Vai anotando para você fazer um cadernão de conjunções bem legal. Ó, esse por seu turno apareceu aqui com valor de oposição, por outro lado. Beleza, aí o cara ficaria em dúvida entre A e B.
Tá, mas também e mais sim. Tá, veja só. Vou para B primeiro. Ó, esse mais sim. Quando ele diz ela não é um simples acompanhamento do pensamento mais sim, ora, você está vendo que esse sim apareceu aqui e tinha aparecido um não? Isso te ajuda a ver que há entre essas ideias um valor de oposição à diversidade. Então, a letra B não pode ser, porque esse mais é uma conjunção adversativa. Ora, na letra A, Adriana, que maldade, mas na letra A veio mais também. Veio mais, seguido do também. Beleza, isso é o quê? Expressão correlativa de adição. Mas também é expressão correlativa, só que nesse caso a questão meio que deu uma aloprada. A banca aloprou aí porque não colocou a primeira parte. Traduzindo, as expressões correlativas de adição, elas às vezes vêm só assim, na segunda parte da correlação. Ou seja, é como se eu dissesse, a linguagem não só ou não apenas pode ser conhecimento, comunicação, mas também pode ser encantamento, sedução. Tudo bem? Então, as correlativas de adição são aquelas que vêm em pares, só que às vezes só vem a segunda parte. Não vem a primeira, tá ligado? Então, é como se houvesse um não só ou não apenas ali, anteriormente implícito. Beleza. Próxima questão. Questão 4. Aqui, a banca vai mais além. Olha o que ela faz. Agora, ela não sublinha nada. Olha o que ela diz. A conjunção expressa relação de adição no seguinte trecho. Essas são as piores questões, em que as bancas nem sublinham. Não sublinham. Tipo, se vire. Você vai procurar ao longo das alternativas cheiro de conjunção. E aí você vai marcando quando houver e vai procurar lá uma que seja aditiva. Entendeu por que são mais difíceis? Ó, letra A. Busque cheiro de conjunção. Tá sentindo algum? Ó, a letra A tem um quê? Que você vai ver comigo, é conjunção integrante, não é aditiva. Fora a letra A. Então, você vai buscando cheiro de conjunção, entendeu? Ó, a letra B, busque o cheiro. Ó, achei, ó, não só para ampliar o acesso, mas também. Putz, está aqui. Não só, mas também, não preciso nem ler, já conheço isso. Expressões correlativas de adição. Resposta letra B. Tá, vamos ver a C. Busque cheiro de conjunção. Cheiro, vem, ó. Mais. Adversativo. Não é um mais também, é só um mais. Então, vamos embora. Ó, D. Mais. Adversativo. Sempre que. Temporal. Tudo bem? A única diferença é que não apareceu sublinhado, mas está na mesma pegada da questão anterior, tá bom? Então, para fechar esse vídeo, a gente vai para o topo com a FGV. Então, vamos ver como é que a FGV trabalha esse tipo de questão. Ó, a sociedade é que produz cultura. O Estado não pode produzir cultura, nem substituir a sociedade nessa tarefa. Então, vem. A banca diz: o conectivo que seria adequado na união desses dois períodos do pensamento de Celso Furtado é... O que são os dois períodos? São dois períodos sintáticos. Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. A banca quer, a FGV quer que você coloque e insira um conectivo aqui, unindo esses dois períodos. Tudo bem? Então, é isso que a banca quer. Beleza. Como é que eu faço esse tipo de questão, Adri? Como é que é isso? Na hora de você inserir a conjunção, ligando dois períodos, você vai ter de ler o primeiro, ler o segundo e ver a relação lógica entre eles. Tá, como é que é isso? Não consigo. Como é que você faz isso? Você resume o primeiro, depois você resume o segundo. Resume o primeiro, resume o segundo e vê o que há entre eles. Se há uma ideia de concessão, adição, conclusão, explicação ou alternância. Beleza, peraí, então vamos lá. Ó, a primeira diz, o primeiro período diz, a sociedade produz cultura. O segundo diz, o Estado não pode produzir cultura nem substituir a sociedade. Putz,
Com esse nem, eu sou feliz. Esse nem é igual a e não. Então, é como se ele dissesse, ó, a sociedade faz isso, o Estado não faz isso e não faz isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando. Resposta, letra B. Esse E é um E aditivo. Dri, como é que eu sei isso? Primeira dica, esse nem, que mostrava que havia ali uma ideia, uma sucessão de orações que se somavam. E mais, pelo sentido. Adriana, quem errou marcou o quê? Muita gente marcou o pois, porque gostou do pois ali. O problema é que o pois explicativo não faria sentido, porque ele não está explicando. Ó, explicar é dizer o que se disse antes com outras palavras. Cara, ele disse uma coisa, depois ele disse outra coisa. Ele estava falando de sociedade, depois ele veio falar de Estado, e depois ele somou uma outra informação do Estado. Então, há uma soma, uma adição de informações. É isso que a FGV quer mostrar. Por isso que a resposta é a letra B, porque o aditivo, o E aditivo, ele faz o quê? Ele soma. E como ele já tinha colocado lá o nem, então nem é igual a não, eu sou feliz, estou somando. Resposta letra B. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai falar das outras conjunções coordenativas. Vamos lá.